Vinícius Gregório pergunta: Lucas, qual sua opinião sobre o TDD? Acha realmente necessário? Gostaria de saber se na empresa que você trabalha utilizam muito ou se é muito necessário no ambiente mobile. Vinícius, muito obrigado por mandar a tua pergunta, muito obrigado também por fazer parte da turma de membros aqui do canal e apoiar o nosso trabalho. Eu até fiz um resumo aqui, eu me preparei para te responder, porque é um assunto que eu tinha estudado alguns anos atrás, da importância do TDD, e por que para mim nunca funcionou, tá? Então, eu me preparei aqui para responder, eu tenho alguns bullet points que eu acho importante eu passar por eles, né? Alguns tópicos aqui, senão eu vou me arrepender de não ter abordado. Então, vamos lá. O primeiro tópico que eu anotei aqui é o seguinte, a definição do que é o TDD e seus componentes. Então, para mim, um dos componentes do TDD, o principal é teste unitário, né? É unit test. E TDD é diferente de unit test, mas teste unitário, unit test, é um componente importante do TDD. Sem ele, tu não consegue fazer TDD. Mas, basicamente, o nosso primeiro problema aqui é definir o que é o teste unitário, né? E como é que a gente pode bater o martelo e falar, o teste unitário é isso, então o meu TDD em prática vai ser isso, e essa é a importância dele. Então vamos lá, agora a definição do unit test também pode ser debatida e tem sido debatido por vários profissionais da nossa área, tá? Eu recentemente estava revendo um bate-papo que foi gravado há 6 anos atrás pelo pessoal da ThoughtWorks com o Martin Fowler, o DHH, que é o criador do Ruby on Rails, e do Kent Beck. Os três estavam debatendo sobre a morte do TDD, né? TDD is dead, se eu não me engano, é o tópico desse vídeo que eu tinha assistido. E muitos, vamos lá, eles contam lá nesse bate-papo que muitos programadores, eles definem o teste unitário como sendo uma função que executa algo e somente uma única coisa. Ela tem, no caso, uma entrada e uma saída, e ela tem que se resumir naquele escopo, né? É a menor parte de um processamento, né? Tem que ser uma função e aí tu testa essa função. Isso se chama, no caso, teste unitário, um teste de unidades, né? E tu, por exemplo, não pode nesse teste unitário ou nessa função, tocar no banco de dados, tocar em sistema interno de arquivos ou consumir uma API externa. Então, para te fazer um teste unitário de uma função e chamar isso de unit test, tu tem que estar focando uma unidade, testando nessa unidade, né, o foco nela, e tu não pode depender de coisas externas como arquivos do teu sistema ou banco de dados. E para atingir isso, a gente faz na prática mocks. Então a gente cria uma base de dados mockada, um retorno, a gente mocka o retorno de uma API, um retorno do sistema de arquivos do teu sistema profissional que tu estiver trabalhando. A gente mocka isso, né? A gente faz com que o resultado dessa dependência externa para essa função seja sempre o esperado pelo teste. Isso se chama, no caso, o mock, né? Eu também já vi argumentos aí que o teste unitário tem que rodar em menos de 300 milésimos de segundo, né? Se o teste unitário executar mais do que isso, ele não é um teste unitário, está demorando muito tempo. Então, no final do dia, qual que é a definição de teste unitário? Porque o teste unitário, como eu falei, é um componente importante do TDD. E não tem uma verdade única para isso, tá? Esses grandes personagens da nossa comunidade de desenvolvimento, como eu falei, o DHH, o criador do Ruby on Rails, o Martin Fowler, eles já debateram essa definição e não tem como tu bater um martelo e falar teste unitário é isso. E na minha opinião, o que acontece muitas vezes é que tu vai ter 10 testes unitários rodando no verde, então tu escreveu 10 testes de unidade, as unidades estão funcionando por conta própria, isoladas no mock, só que o sistema não está produzindo o que deveria. Então, tu pode sim ter 10 testes unitários rodando no verde, mas a integração entre eles está falhando. Então, isso que tu mockou, esse mock que tu fez, na verdade, não te permitiu testar a integração com sistemas externos, né? Então, mesmo tendo uma cobertura de testes de 100% em teste unitário, não garante qualidade. Essa é a minha opinião, tá? Mas eu não estou dizendo que TDD não funciona. Para mim, o TDD funciona em algumas situações. Tem um engenheiro bem famoso, então, que é o Kent Beck, que ele escreveu um livro em 2002 chamado Test Driven Development by Example. E ele participou do trabalho aí de criação do XUnit
E eu acho que depois até no JUnit, o cara, tipo assim, em termos de teste unitário e TDD, ele é um dos precursores. Aí se não fosse ele, o Martin Fowler, a gente não teria difundido o TDD na década aí dos anos 2000 e tal, não teria vindo e até hoje a gente usa essa prática, né? E eles são grandes responsáveis por isso. Então, segundo o Kent Beck, que foi um dos caras que iniciou essa discussão, o TDD resolveu para ele um problema muito grande de ansiedade que todo programador sente, tá? Então, quando tu tá escrevendo o teu código, tu passa por 2 processos de ansiedade. O primeiro deles é não saber como é que tu tem que implementar algo, e o segundo deles é saber que o que tu implementou vai funcionar quando tu entregar para o usuário final. Então essa é a ansiedade que nós temos como programadores todos os dias. E programar nada mais é do que entrada, processamento e saída. Então se tu faz o TDD, tu consegue definir as entradas, então todos os casos, né, todos os edge cases, todas as exceções, tu define a entrada, tu define a saída que tu quer, e mesmo que tu ainda não saiba como implementar a parte do processamento, pelo menos tu tá sentindo progresso e tu tá colocando em escrito o que tu quer fazer. Isso reduz a tua ansiedade na hora de desenvolver. Então TDD é uma ferramenta muito importante para te reduzir a tua ansiedade como programador. Mas, como eu falei agora, a minha opinião pessoal, saindo um pouco da opinião do Kent Beck, TDD não garante para mim qualidade. Tu perguntou se eu acho realmente necessário, tá? Eu acho de fato necessário tu entregar o teu código, então se tu criou uma funcionalidade, tu entregar ela com testes. Então no mesmo pull request que tu tá mandando a implementação, a resolução daquele problema, esse problema tem que estar sendo testado pelo menos pelo caminho feliz. Então, para mim não importa se tu escreveu o teste antes de implementar o código ou tu implementou o código pensando nos testes. O que importa é que tu entregou com testes. É isso que vai garantir a qualidade, tá? O TDD é mais uma prática aí que tu pode usar para controlar, na minha opinião e na opinião do Kent Beck, a tua ansiedade. E no final do dia, a felicidade de um programador é saber que ele entregou algo, que ele escreveu uma funcionalidade que funciona. E o TDD pode sim te dar esse sentimento. Um outro caso de uso que eu sim uso o TDD daí. Então, no meu dia a dia como programador, eu não uso o TDD, mas eu escrevo testes unitários e entrego tudo coberto. Mas aonde que eu uso o TDD? Quando eu quero implementar um algoritmo. Então, se eu tenho que implementar um algoritmo, seja porque eu estou estudando ou porque eu preciso de fato implementar no meu projeto um algoritmo de busca, um algoritmo de ordenação, de algo customizado, eu preciso, antes de implementar esse algoritmo, pensar nas entradas e saídas. Então o TDD me ajuda a pensar nas entradas e saídas, colocar no papel, depois escrever os testes e aí sim começar a implementar o algoritmo. Porque muitas vezes uma mudança na entrada ou uma entrada que tu não tinha pensado pode fazer com que tu reescreva todo o algoritmo. Então, digamos que o teu algoritmo suporta só números positivos. E agora tu vai ter que computar números negativos. Se tu nunca tinha parado para pensar nisso e escrito os testes, quando tu começar a escrever o teu algoritmo, tu vai perceber o teu erro e tu muitas vezes vai ter que reescrever o teu algoritmo. Então, eu uso muito TDD quando eu estou praticando e executando no meu dia a dia algoritmos, né? Não partes de um sistema genérico que é a nossa grande maioria do nosso dia, não criando algoritmos, digamos assim, né? Mas é simplesmente criando pequenas funções ali que juntas vão fazer algo maior. Bom, eu acho que consegui resumir a minha opinião aqui. Muito obrigado, Gregório, pela tua pergunta.